Olá pessoal, bom dia aí. Esse aqui é um vídeo de EQE 476, no qual a gente tem um pedacinho assíncrono aí para vocês terem o material. E eu gostaria de ampliar um pouquinho a ideia das interconversões de coeficiente de transporte. A gente já viu isso na aula passada. E eu repito aqui o exemplo que a gente efetivamente utilizou no transporte entre fases de uma fase líquida para a fase gás, considerando então o transporte da espécie química por convecção nas duas regiões. Então, existe convecção na fase gás e existe convecção na fase líquida. Nesse âmbito, nós vimos que é possível calcular, na verdade, expressar o coeficiente de transporte Na, aqui eu estou usando base molar, tanto na fase gás quanto na fase líquida. Note que, por conservação de propriedade, esses dois fluxos eles têm que ser iguais, mas eu posso expressar o coeficiente utilizando diferentes abordagens. Essas abordagens podem ser pela situação física, pode acontecer de vocês esbarrarem num caso em que a espécie química B está estagnada, ou pode também ser o caso de contradifusão equimolar. Nessa situação, a gente precisa buscar um coeficiente de transporte, uma correlação para o coeficiente de transporte. Pode ser que ela se aplique somente para uma das situações. E eu posso sim, a gente viu isso na aula passada, como interconverter de uma situação física para outra. A outra situação que aparece é quando a gente precisa expressar a força motriz, a diferença de força motriz, ΔCA, por exemplo, usando aqui concentração molar, ou você pode utilizar outras maneiras de expressar a diferença de força motriz, ΔPA, por exemplo, no gás, ΔYA, considerando aqui, no caso, fração molar. E pode ser que a correlação ela seja específica para um determinado tipo de força motriz. Tá? E por isso, a gente precisa também aprender a interconverter esses tipos. O que a gente viu na aula passada, rapidíssimo aqui, é que, de uma maneira geral, eu posso escrever o coeficiente, a expressão, na verdade, do fluxo, usando um HM geral e o ΔC, mas se eu quiser, a partir dessa expressão geral HM ΔCA, eu posso tentar representar esse moço aí usando a pressão parcial do gás. E por isso, eu preciso modificar a maneira com qual eu coloco o grupamento de proporcionalidade em relação à fração, no caso aqui a pressão parcial. Posso estender isso daí e mudar um pouquinho também a maneira como eu escrevo, se eu quiser expressar a formulação baseada na fração molar YA, nesse caso. E esses dois carinhas eu vou chamar de uma maneira diferente. Eu vou usar um grupamento no qual esse cara vai ser o HMG e esse cara vai ser o HMY. Note então que eu estou prendendo aqui, olha, G eu estou associando no momento em que eu quero usar pressão parcial e Y no momento que eu quero usar fração molar no gás. A mesmíssima coisa eu posso fazer quando eu avalio isso daqui na situação de líquido. Note aqui embaixo, HM multiplicado pela força motriz, e eu posso querer expressar isso daí em relação à fração molar. E aí, eu preciso aqui montar um novo grupamentozinho e expressar, portanto, o diferencial de força motriz, ΔXA, como fração molar. E esse cara daqui de baixo eu vou chamar de HM X. De modo geral, as correlações elas usam essa expressão, vou apresentar para vocês, eles chamam esse grupamento por aqui, no momento que ele quer utilizar como diferença de concentração molar o seu diferencial de força motriz, ele chama esse cara daqui de HML. Tá bom? Então, essas nomenclaturas aqui, elas vão aparecer para vocês e, portanto, eu já deixo aqui explícito a maneira como eu faço a interconversão entre elas. Se isso é verdade, eu, naturalmente,
e eu vou pegar aqui somente o exemplo para a fase gás, naturalmente o que vai acontecer? Eu tenho uma maneira de interconverter elas, as diferentes maneiras. Então, HMG, no fundo, eu posso escrever como HM sobre RT, e o HMY, por sua vez, eu vou poder representar dessa maneira. Tá? E note que a única diferença que existe aqui entre eles é a maneira, na verdade, um fator de conversão. E quando eu utilizo o HM, o fator de conversão aqui, olha, RT. Se eu faço uma conversão direta para HMY, pressão. Dessa maneira, eu quero utilizar uma letrinha para fazer esse fator de conversão geral. E eu vou utilizar um fator de conversão geral beta, que pode ser RT, que pode ser pressão, que pode ser qualquer outra expressão, qualquer outro valor, como aqui em cima, olha. Se eu utilizar para a fase líquida, vai ser 1 sobre C, por exemplo, se eu fizer aqui um fator de interconversão. Se eu pego o exemplo apenas para o gás, note que ele é extensível, portanto, para a fase líquida, eu vou querer escrever dessa maneira. HMG é igual a HM sobre um beta. HMY sobre um beta. E eu vou querer escrever isso de modo geral, portanto, usando HM sobre beta. Note que eu posso montar diferentes fatores de conversão. Só para deixar muito claro, esse beta-G aqui, olhando para a expressão original, eu sei que ele é RT. E esse cara daqui vai ser a pressão. E eu quero escrever as expressões de uma maneira geral. Então, em muitas referências, vocês vão encontrar HM sobre um beta. Esse beta é só o fator geral de conversão. É só isso. Tá bom? Nada mais que isso. Isso daí é um tópico que muitas vezes o aluno se confunde porque aparece um tal de um beta e ele só serve para isso, para interconverter as diferentes formas de você poder escrever a tua expressão para o fluxo. Nada mais. Note que a gente pode fazer a mesma coisa para um fator de conversão que eu também vou utilizar a beta para força motriz, mas também para a situação. Então, a gente pode utilizar esse fator de beta como conversão também, se a situação for B estagnada ou se a situação for de contradifusão equimolar. Beleza? Então, só para deixar bem explícito, vocês vão encontrar a expressão muitas vezes apresentada como um HM dividido por um beta, que aparece para quê? Só para ter um fator de conversão geral, caso você precise, ΔC. Beleza? Em algumas situações, também você pode dizer que beta é igual a 1, porque você já está com a conversão direta para concentração. Então, isso daí vai aparecer na frente. Tá bom? Então, isso daí era só para esclarecer esse assunto. Vou encerrar, então, essa gravação. E daqui a pouquinho vocês vão ter o vídeo sobre o transporte de massa entre fases.